Entre essas duas palavras, se fosse um programa de literatura, nós estaríamos interessados em aspectos formais da obra. Esses aspectos não são aqui importantes, a não ser quando, de alguma maneira ou de outra, possam influenciar a compreensão da obra. Mas, em princípio, não se tem aqui uma linguagem que se teria numa escola de letras, por exemplo, porque, no fundo, o que interessa nesse programa é apenas descobrir o que é que a obra está nos contando sobre a condição humana, sobre a estrutura da realidade, sobre aquilo que nós devíamos aprender para conhecermos melhor a nós mesmos e as nossas próprias vidas. Esse não é um programa, portanto, de literatura, é um programa de cultura, tanto é que no próximo encontro, daqui a 15 dias, nós vamos ter aí um diálogo de Platão chamado Mênon, que é exatamente um livro que não está dentro dessa categoria, digamos assim, de literatura ficcional. A maioria dos livros que nós usamos aqui nesse nosso programa são livros de literatura ficcional. Dos 100 livros que foram escolhidos, e hoje, se não me engano, estamos no número 75, alguma coisa, 74, por aí, são 74 livros que foram analisados aqui nesse programa. 74 ao longo dos últimos 4 anos. É o maior programa de cultura da história do Brasil. Ninguém nunca fez nenhum programa tão longo e tão intenso como esse. Existem 5 cidades. Há uma notícia nova, o ano que vem vai existir também em Ponta Grossa. Portanto, no ano que vem vamos ter 6 cidades unidas no programa de expedições pelo mundo da cultura, 5 delas patrocinadas pelo SESI, 5 delas no estado do Paraná. Exatamente Ponta Grossa, no ano que vem, né? Toledo começou esse ano, Paranavaí e Londrina, que já estão no 3º ano, e Curitiba, que é o programa mãe, que está no 4º ano. Esse programa, portanto, não tem interesse em questões de formalidades literárias, ele está apenas interessado em debater o conteúdo da obra. Nós temos algumas pessoas novas no dia de hoje, queria dar boas-vindas especiais para elas, sem o demérito de todos, queria, sobretudo, dizer a presença aqui do Eloy Zanetti, meu amigo pessoal. E o Eloy Zanetti, de vez em quando aparece, é a Elisa, mulher dele, né? O Eloy, de vez em quando aparece e frequenta os outros cursos também. O livro de hoje, ainda preciso dizer, lembrá-los que este método que nós usamos aqui não exige a leitura prévia da obra, por razões de realismo absoluto. Sabemos o quanto é improvável que vocês consigam ler, a maioria consiga ler todos os livros. O nosso ritmo é meio forte aqui em Curitiba, que em cada 15 dias temos um livro novo. E, portanto, para resolver essa questão de um modo assim, seguro, é que nós fazemos aí a leitura do resumo da obra aqui antes de discutirmos o que ele significa, de modo que todos ficam mais ou menos equiparados, porque mesmo livros conhecidos como Madame Bovary, na prática não são tão conhecidos assim, as pessoas não leem, né? Há um certo tipo de livro que todo mundo acha que sabe a história porque ouviu falar, porque viu um programa de televisão um dia que falava disso, ou viu um filme na televisão, mas no fundo, nunca parou para pensar direito no verdadeiro sentido daquela obra, e é por isso que eu penso que esse resumo sempre seja fundamental para que nós possamos melhorar a compreensão do livro. Madame Bovary é um romance que foi editado em livro em 1857. Aí vocês receberam, entre os documentos que vocês receberam aí, tem um que eu diria para vocês que é uma preciosidade, vocês não deixem de guardar isso, vocês têm aí uma cronologia de todos os grandes, digamos, momentos políticos da França a partir da Revolução Francesa, que é muito importante vocês saberem isso, porque toda a grande literatura romanesca francesa, Balzac, Victor Hugo, Alexandre de Dumas pai, Alexandre de Dumas filho, Stendhal, todo mundo que você puder imaginar é uma criatura do século XIX. E sendo uma criatura do século XIX, esteve profundamente influenciado por todas essas questões políticas da época. Então temos aqui uma espécie de resumo, dando uma ideia da sucessão dos regimes políticos franceses ao longo do século XIX e ao século XX também. Então pega-se a Revolução Francesa, que é final do século XVIII,
e você pode acompanhar então aí até o fim, né? Até o dia de hoje. A França hoje está na Quinta República. É o nome do atual momento político francês, é Quinta República. Foi inaugurado pelo general de Gaulle depois da perda da Argélia, depois que a França perdeu as suas colônias africanas. Portanto, tem aí 50 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos, 50 anos. Portanto, esse resumo aqui é de uma utilidade tremenda, tremenda. Podem acreditar em mim. Não deixem de cuidar dele. Aí vocês receberam em seguida uma pequena biografia do Gustave Flaubert, não é? Que é o nosso autor de hoje. Valeria a pena dar uma olhadinha nela. É um autor novo, nós não fizemos nenhum livro do Gustave Flaubert ainda. Eu estou na dúvida se eu ponho ano que vem, aliás, estou falando em ano que vem, no próximo encontro, que é 15 dias, eu espero já entregar para vocês a lista com um calendário já com datas de 2010. Então, como a gente faz em outubro, por aí, outubro, no início de novembro, nós entregamos para vocês a lista dos 22 livros. No final do ano que vem nós completaremos 100 livros. 100 livros ao todo. E faltam 22, tirando os desse ano, né? 22 livros com um calendário, com as datas já demarcadas para o ano que vem inteiro. Não é? Nós vamos entregar para vocês isso provavelmente no próximo encontro. Espero poder conseguir. Flaubert é um autor novo. Flaubert escreveu alguns livros magníficos, alguns são muito chatos, embora tenham seu valor, como A Tentação de Santo Antão, que é o livro chatésimo, embora tenha seu valor. Salammbô é outro livro um pouquinho chato, mas também tem um pouco de valor, mas sobretudo tem 3 coisas maravilhosas, que é o Madame Bovary, que é um livro perfeito, é o melhor, talvez o melhor romance já escrito sob o ponto de vista de estrutura romanesca. Você tem um livro de contos que eu recomendo imensamente, chama-se 3 Contos, sendo que há um deles aqui chamado Um Coração Simples, que é um conto perfeito. Você quer saber o que é um conto perfeito? Um conto maravilhoso? Leia Um Coração Simples, que está aqui dentro desse livro, uma edição da Cusack Naifi, magnífica, muito bem feita, capa dura, lindíssimo, maravilhosamente bom. No site da Cusack Naifi, vocês compram esse livro por um desconto muito grande. Até há pouco tempo estava lá tudo em promoção. Espero que ele esteja, tentem pelo menos Cusack Naifi, que é a editora que editou esse livro no Brasil. Não é? E o terceiro livro importantíssimo e maravilhoso é Educação Sentimental. Esses 3 livros aí são o coração de Flaubert, que não escreveu muito. Ele escreveu pouco, aliás. Era um sujeito muito perfeccionista para escrever Madame Bovary, que é um livro de nada, tá? Um livro de 500 páginas, alguma coisa, 400 páginas. Ele demorou 5 anos. Uma produtividade de 10 linhas por dia. 10 linhas que no dia seguinte ele raivosamente riscava tudo e começava de novo. De sujeitos obsessivos por perfeição, e que pôde fazer isso porque Flaubert era uma pessoa cuja vida foi muito assim, como é que eu diria, ele é filho da classe média, digamos, abastada, do interior. Ele é da região de Rouen. Para quem está olhando para Paris no mapa, assim, Rouen fica, se você pegar e passar um traço na direção das 10 da noite, né, das 10 da manhã, das 10 da noite, você vai acabar em Rouen, onde há uma catedral magnífica. Rouen é o lugar onde Joana d'Arc foi queimada, e é uma das mais belas catedrais góticas do mundo em Rouen. Está bem perto de Paris. Aquela região ali chama-se historicamente Normandia, de onde vieram os franceses, que ensinaram os ingleses a serem civilizados. Não é isso? Que foram os franceses que pularam o Canal da Mancha e ensinaram os franceses a dizer table, que em inglês pronuncia-se como table. Todas as palavras cultas da língua inglesa são de origem latina por causa do Guilherme Conquistador, que era um normando, que produziu lá uma civilização da Inglaterra, entendeu? Aqueles bárbaros que comiam com a mão, assim, no chão, aprenderam a usar mesa, por exemplo, graças a essa influência civilizatória que veio da Normandia. Não havia, naquela época não havia exatamente a ideia de França, né? Mas havia Normandia. Do ponto de vista de região francesa moderna, acho que chama-se Seine-Maritime, não tenho certeza. Mas aquela região toda ali que vai dali de Paris até o Canal da Mancha,
não é? E que acaba lá no Asno, naquela região portuária. Essa é a região de onde veio Flaubert. Flaubert é um fulano que teve uma vida muito complicada, nunca se casou, teve diversos romances muito turbulentos, alguns deles renderam-lhe alguns, não direi escândalo, mas grandes problemas, digamos, sentimentais, públicos. Ele bem cedo tinha uma irmã que ele adorava, e essa irmã falece no parto. Ele, como o cunhado enlouquece, ele mais ou menos adota a menina e acabou transformando essa menina, chamada Caroline, como se fosse a sua própria filha. Cuidará dela como um pai o resto da vida, tanto é que no final da sua vida dele, ele viveu só 58 anos. Mas quando ele tinha aí algumas 50 de anos, o seu sobrinho, né, ou seja, o marido da Caroline, vai à falência, ele vende tudo que ele tem para salvar a falência do sobrinho e acaba a vida vivendo de uma pensãozinha, um sujeito sob vários aspectos muito honrado, e que quando escreveu Madame Bovary, fez um livro de teor escandaloso para a época. Vocês verão que não tem escândalo nenhum, né? É menos escandaloso do que o Pato Donald moderno, né? O Pato Donald, eu acho que o modelo é mais escandaloso do que a Madame Bovary, não tem nada de escândalo, sob qualquer critério que você possa imaginar. Trata, obviamente, de um tema que é um tema delicado, que é da mulher adúltera, mas não é de modo nenhum algum livro para você imaginar que os seus filhos não possam ler. É um livro de uma inocência enorme, né, em última análise. A única cena do livro que é a mais picante é uma hora em que a Madame Bovary apresenta-se nua para o amante, coisa que não parece ser muito fora dos costumes modernos, né? Quer dizer, não parece ter aí nada de escândalo de verdade. Flaubert acabou se transformando, tudo bem? Acabou se transformando num autor de grande prestígio internacional. Ele mereceu do Jean Paul Sartre um livro imenso chamado L'idiot de la famille, O Idiota da Família, um livro sobre Flaubert, em que obviamente Jean Paul Sartre fala mal dele. É um sujeito que consegue criar, né, consegue gerar causa para que escreva um livro de 1.200 páginas falando mal dele, sobretudo se esse autor é o Jean Paul Sartre, deve ter algum mérito, né? Porque não é possível que um sujeito desse não tenha mérito, né? Não é isso. E ele é um romancista tipicamente francês do século XIX, fica entre o Balzac e o Zola, já tem um certo realismo em Flaubert, como mais do que Balzac, menos do que Zola, talvez um realismo na medida certa, porque afinal de contas a arte nunca consegue ser muito realista, porque se a arte for realista, ela não é mais arte, ela vira um negócio chamado realidade. É por isso que não dá para você acreditar num filme como o Matrix, porque o Matrix é um filme em que a realidade virtual é exatamente real, tão real quanto a realidade real. Então, não pode ser, isso é uma contradição em si próprio. É um filme inexplicável, incompreensível, em última análise, não faz nenhum sentido. Não é? Porque você não pode morrer na realidade virtual, você pode brincar, pensar, fingir que ela é real, mas ela não pode ser tão real ao ponto de que você morra nela. Nunca a arte será totalmente realista, não faz parte da arte ser realista. Não é? A arte não serve para isso. Uma vez o pintor Matisse, o grande pintor Matisse, fez uma exposição, tinha lá um quadro de uma mulher verde. Aí apareceu lá uma pessoa que foi lá à exposição e falou assim: mas professor, esta mulher é verde. E ele falou: mas minha senhora, isso não é uma mulher, isso é um quadro. Entenderam a diferença que há entre a arte e o mundo real? Uma mulher que fosse verde nos deixaria muito preocupados. Qual será a doença que poderia ser diagnosticada aqui? Abacatite. Mas um quadro verde não tem nada de anormal, ao contrário, um quadro verde, uma mulher verde é completamente ilegítima. Tem um pintor chamado Holbein, que é um pintor alemão do século, acho que 15, 16, por aí, que fez uma das coisas mais tenebrosas que já alguém pintou, que é um Cristo caído da cruz, que é verde. Tem um quadro comprido, está no Museu de Basel, compridão assim,
É um quadro magnífico, mas de uma tenebrosidade total. E é verde. A arte é assim mesmo. A gente pinta as pessoas de verde quando acha que elas têm cor verde. E assim por diante. Gustave Flaubert, portanto, não é um realista no sentido de isolar que queria ser um realismo. Porque ser realista em arte é impossível. Imagine vocês quantos milhares de páginas precisariam para que alguém conseguisse descrever com o mesmo detalhamento a cena que nós estamos agora nos assistindo aqui. Não é? Para dar exatamente a quantidade de detalhes que estão presentes aqui, eu precisaria de 20 mil páginas para escrever apenas essa cena aqui. Se é que eu ia conseguir fazer isso em 20 mil páginas. Logo, não dá para olhar para Flaubert como um realista, mas Flaubert é um daqueles sujeitos que começa a lidar com temas, digamos, mais próximos do menos romanescos, como é que eu diria, menos estereotipados e mais próximos das pessoas reais, o que não transforma num realista como Zola. E depois de Flaubert, então, nasce toda uma geração de autores que irão aí desenvolver o tema da mulher adúltera. O tema da mulher adúltera é muito mais velho que Flaubert, é um dos temas mais velhos da literatura. Está Helena de Troia, é o primeiro caso. Não é? Helena de Troia está numa história que foi escrita há 2.700 anos. Há um grupo de pessoas, que algumas estão presentes aqui, que lê comigo a Ilíada do Homero. Estamos lendo a Ilíada. E estamos vendo lá o caso da Helena de Troia. A Ilíada é a história de uma guerra motivada por um problema associado a um adultério, em última análise. É claro que a gente pode arrumar umas desculpas para ela, mas no fundo é isso. O tema do adultério, em seguida, é aí explorado na literatura com a Fedra, do Racine. Tem a Fedra também, que é o Hipólito, né? Para o teatro grego, não existe a história chamada Fedra, mas Hipólito, que é a mesma história, e a Fedra de Sêneca, um autor romano. Mas o tema da mulher adúltera mais ou menos aparece e volta com toda a força em Flaubert. O livro é de 1857. É Flaubert que inaugura uma fase enorme de adultérios. Né? Ele começa com a Madame Bovary, depois passa para Ana Karenina, que é uma personagem do Leon Tolstói, que é um autor russo. Aí passa para o Primo Basílio, a Luísa do Primo Basílio. Aqui no Brasil nós teremos no início do século a Capitu, do Machado de Assis, não é? Que são todas mulheres adúlteras famosíssimas. Também é preciso que vocês saibam que estas mulheres adúlteras que eu estou citando aqui nunca são adúlteras pelas mesmas razões. Portanto, não é uma boa ideia você resumi-las numa categoria única. A Madame Bovary, por exemplo, é adúltera por uma razão muito específica, que é, no fundo, o coração da obra que nós vamos ler hoje. Por que é que a Madame Bovary é adúltera? Eu não estou contando para vocês isso porque vai estragar o gosto de descobrir sozinhos, mas é porque todo mundo sabe que a Madame Bovary é adúltera. Não seria eu que iria fazer segredo disso nessa altura do campeonato, não é? Bom, se vocês então estão felizes com essa pequena explicação, nós podemos começar a ler. Que tal? Vocês topam? Para aqueles que estão chegando hoje, o nosso método é assim: nós lemos aqui, por meio da nossa leitura oficial, que é a Clara, a gente lê o resumo da obra, e a qualquer momento em que haja alguma coisa que vocês não compreendam, se eu souber explicar, explicarei, e eu faço interrupções para explicar aí determinados pontos que me parecem serem dignos de relevância. E aí a única regra que tem o nosso curso aqui é que é proibido não entender, até mesmo para poder discordar, tem que entender. Portanto, concordar ou não é completamente secundário e sem importância. O que interessa aqui é entender, okay? Até para poder discordar. Vamos lá nisso? Que tal? Madame, a gente aqui em português vive dizendo madame, né? Mas em francês fala madame, madame com o segundo A aberto, Madame Bovary, não é? A Madame Bovary, eu fiz questão aqui de botar a Isabelle Huppert aqui na capa do nosso trabalho. Isabelle Huppert é a atriz que faz a Madame Bovary de uma versão do Claude Chabrol, um filme da década de 90, imagino, que é a versão mais recente da Madame Bovary, que já foi filmada 3.000 vezes. É um livro muito famoso, só no Brasil imagino que deve ter umas 7 ou 8 traduções diferentes da Madame Bovary. Todo mundo se interessa pelo livro.
E a Isabelle Huppert, que vocês reparem, uma atriz maravilhosa, não é? Não podemos deixar de mencionar, faz uma Madame Bovary perfeita, maravilhosa nesse filme, que se chama Madame Bovary e é de direção do Claude Chabrol, que está aqui ilustrando o nosso resumo. Então eu começo lendo sempre esse pedacinho inicial, Madame Bovary, que levou 5 anos para ser escrito. É o livro que notabilizou Gustave Flaubert, apesar do mérito do resto da obra. Autrement Capot diz de Flaubert ser realmente o maior artista em toda a história da ficção em prosa, o que não é pouco elogio, vindo de quem vem. E fala da extraordinária clareza e directness, ser direto, né? Com que Flaubert contou sua história tão simples que parece mesmo tirada da realidade mais comum e mais vulgar, e que parece mesmo realidade. Nesse sentido é que Flaubert é realista. O crítico austríaco completa: Madame Bovary é uma obra de arte quase sem par. Não dá para você menosprezar esses elogios vindos de quem vem, Autrement Capot. Ambientado na região de Rouen, onde Jeanne d'Arc foi queimada e onde o próprio Flaubert nasceu, o romance, editado em 56, ele é editado em 56 numa revista aos capítulos, ele sofre o processo jurídico, que é vencido por Flaubert, e em 57 é que ele é editado em livro. Então, em livro só sai em 57. Fica a meio caminho entre o romantismo de Balzac e o realismo de Émile Zola. Sob o ponto de vista estritamente formal, é uma obra magistral, talvez o mais bem estruturado romance de todos os tempos. É maravilhoso, sob o ponto de vista linguístico, estrutural, é uma obra espantosa, uma maravilha. A temática audaciosa para a época inaugura a linhagem das histórias de mulheres infiéis, como Anna Karenina, de Tolstói, Lady Shackley, de H. Lawrence, e Luísa, de Eça de Queiroz. Tem mais aí também a Capitu, a nossa Capitu aqui. Essa não está na lista, porque sempre sobre essa há sempre a dúvida se é ou não é infiel. O que me parece ser uma questão ociosíssima, porque é óbvio que é, mas há uma das questões ociosas literárias brasileiras é esse debate interminável sobre se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho com um curitibano chamado Escobar. O tal do outro é um curitibano chamado Escobar. Curitibano, né? Está vendo como nós temos tudo a ver com a Capitu? Certo? Não é? Muito bem. E a Capitu chama-se Capitolina. Tem mais essa, na verdade. A Yonville-l'Abbaye, a localidade ficcional onde se passa a ação principal, pode ter sido inspirada em Ry, uma das cidadezinhas em torno de Rouen. Lá havia um tal de um médico chamado Eugène Delamarre, e esse médico Eugène Delamarre parece que é o Charles Bovary. Quer dizer, há uma situação parecida com a da Madame Bovary, que teria acontecido na época em que Flaubert era vivo, e tudo indica que é essa situação que ele romanceou. Mas essa cidade, Yonville-l'Abbaye, não existe. É inventada por Flaubert. A crítica literária até hoje procura saber quem inspirou as personagens, como parte da mitologia de um livro que sintetiza um dos esquemas da condição humana, o bovarismo. O que é bem o bovarismo, entenderemos depois. A estrutura do romance consiste em 3 partes absolutamente integradas, começando com a apresentação de Charles Bovary, personagem não menos importante do que a própria Emma Rouault. Emma Rouault é a Madame Bovary com o nome de solteira. Em francês fala Emma, né? Emma. O valor de falar Emma é que, e não Emma, é porque Emma lembra Aimé. De certa maneira, a sonoridade do nome lembra aquela que amou. Emma tem uma clara indicação, e faz uma clara ligação com o verbo amar no particípio, aimer. Portanto, vocês podem dizer Emma ou aimer como quiserem, ou Emma como preferirem. Depois Madame Bovary e terminando com a decrepitude do mesmo Charles Bovary. A ação se passa entre as décadas de 30 e 40, mais ou menos, do século XIX, claro. Portanto, durante a monarquia de Luís Filipe I, pressionada pelos valores da burguesia liberal em ascensão. É bom explicar para vocês isso de uma vez por todas, está naquele esquema que vocês receberam ali, mas a Revolução Francesa, que vai de 1789 a 1799, desorganiza a França,
e ela é encerrada militarmente com violência por um tirano chamado Napoleão Bonaparte, que manda parar aquela bagunça. Como dizia Aristóteles, nós vemos aí há 2 anos o livro A Política do Aristóteles, o Eloy esteve nesse grupo, e Aristóteles dizia o seguinte: o problema da democracia é que ela sempre gerará a tirania, porque você começa a dar espaço político excessivo, e aí aparecem os demagogos que produzirão a bagunça, e a bagunça irá para chamar o tirano. Por isso dizia Aristóteles assim: nunca incentive muito a participação política. É melhor que as pessoas não vão votar muito. E quando eu me lembro que nos Estados Unidos só a metade da população vota, eu não consigo dar um pouco de razão para ele, porque não é por causa disso que eles têm menos democracia lá do que aqui, né? Que nós temos, sei lá, 90% dos eleitores, digamos, oficiais. Mas esse é outro assunto. O que eu queria dizer é que a Revolução Francesa destrói a economia francesa completamente, 10 anos depois de ter começado, e aí Napoleão Bonaparte assume o governo e torna-se imperador. Para quem queria tirar um rei, ficou agora com o imperador, o que é um negócio mau, né? Porque o rei, de certo modo, o Luís XVI, era um rei bom, de todos esses Luíses, tirando o Luís IX, que é o São Luís, o melhor desses Luíses era esse Luís XVI. Era o sujeito menos imperial, menos tirânico de todos. E ele é morto de uma maneira completamente brutal, né? Ele e a família toda. E substituem esse rei, que era um rei bom e um rei condescendente, por um sujeito perigosíssimo como Napoleão Bonaparte. Não é? Que coisa engraçada, né? Aqui no Brasil a gente faz piada com Napoleão Bonaparte. Por exemplo, a Aliança Francesa, que eu, aliás, presido, tem nós enchemos a cidade de cartazes lá com Napoleão Bonaparte para vender matrículas, né? Aí a nossa diretora, que é franceira, falou assim: olha, na França ninguém tem coragem de fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque na França, Napoleão Bonaparte é um monstro, é um sujeito perigoso. Todo mundo acha importante, mas é um sujeito que ninguém acha que seja algo de piada. Isso é verdade, porque aqui é que nós temos de Napoleão Bonaparte uma visão um pouco folclórica, assim, porque lá eles têm uma visão de que Napoleão Bonaparte é um sujeito perigoso, é um sujeito que fez miséria, no final, né? E esse homem, então, inventa um império para substituir a produção agrícola, econômica, que não há mais na França, que houve com a destruição de toda a base econômica. Ele promove uma guerra europeia de saque contra os vizinhos todos, é parado lá na Rússia e é exportado, né, para Elba, mandado lá para Elba como rei de Elba. Ele vai lá com status bom, exilado em Elba, que é aí pertinho, mas como um rei de Elba. Passa-se um tempo, ele fica muito aborrecido lá naquela ilhazinha e resolve voltar. E nesse tempo que ele está fora, é restaurada a monarquia dos Bourbons. Então, como Luís XVI tinha sido morto, assume o poder Luís XVIII, irmão mais novo de Luís XVI. Luís XVII é o filho de Luís XVI, que foi morto com o resto da família, portanto não poderia assumir, e Luís XVIII então assume, irmão de Luís XVI, e há a restauração da dinastia dos Bourbons na França, no início do século XIX. Essa restauração sofre no meio um grande abalo, porque Napoleão Bonaparte volta da ilha de Elba, volta para a França, o rei manda prendê-lo na praia. Quando chega Napoleão Bonaparte na praia, o exército francês está esperando, e o general Ney diz assim: meu comandante, estou às suas ordens. E o exército francês passa-se para o lado de Napoleão automaticamente, e ele faz mais uma guerra de 100 dias, que apenas é parado apenas em Waterloo, por causa de uma chuva que atrasou, que permitiu que o general von Blücher chegasse antes das tropas francesas, dos reforços. Não fosse isso, Napoleão tinha ganho também essa. E Napoleão, então, agora sim é exportado para a ilha de Santa Helena, que fica nos confins do mundo, aqui perto do Brasil, aqui no meio do Oceano Atlântico, onde não há nada em 5.000 quilômetros a cada lado. E aqui, nessa ilha, Napoleão morre finalmente. O rei que assume depois de Luís XVIII é mais um irmão de Luís XVI, chamado Carlos X, e esses dois aí, os Bourbons, reinarão na França até 1830. De 1808 a 30, a restauração dos Bourbons.
No meio aí há o episódio dos 100 dias da volta de Napoleão. Em 30 há uma revolução e é destronada a dinastia borbônica. Os Bourbons são postos para fora e assume o poder, assume a monarquia francesa, um rei chamado Luís Felipe I, conde duque de Orleans, aliás. E esse homem aí é que está governando no tempo em que a história acontece. De 1830 a 1848, mais ou menos, nesse período, governa a França Luís Felipe I, duque de Orleans, que é o contexto histórico em que a história acontece. O livro foi escrito depois, mas foi escrito dentro desse contexto histórico do governo chamado da Monarquia de Julho, chama-se esse governo Luís Felipe, Monarquia de Julho, que durou 18 anos. Esse Luís Felipe era um sujeito que era um nobre, mas ele se comportava como um burguês, ele trabalhava, ele ia lá, batia com a picareta no chão, fazia buraco, era um sujeito que queria aparecer burguês. E foi uma época de enormes pressões para acabar com o que havia restado de monarquia na França, tanto é que em 48 ele é derrubado com a Revolução e assume o irmão, o sobrinho de Napoleão, que foi a última tentativa de fazer governos monárquicos na França. Essa segunda tentativa napoleônica, do sobrinho, acabará na República Normal, que é o que tem na França desde então. Os franceses, não tendo mais reis para admirar, tornaram-se admiradores fanáticos do Principado de Mônaco. Não há nada que um francês preze tanto quanto aquelas histórias da Caroline de Mônaco, lá do príncipe Ranier de Mônaco, enfim, eles são apaixonadíssimos por aquilo, que é um país-eco de faz de conta, um país-eco de nada. Estão até pensando em acarpetar o país inteiro, tão pequeno que é o país-eco, não é? E os franceses são apaixonadíssimos por aquilo lá, porque têm saudade da sua própria monarquia, que desapareceu da França desde então. É uma história maravilhosa essa da França moderna, mas não é o nosso assunto. É apenas para você saber que a história passa-se entre 1830 e 48, que é quando reinava na França o Luís Felipe I, duque de Orleans, que era um sujeito que, embora fosse rei, ele se comportava muito por os valores já burgueses. Quer dizer, era um sujeito que tinha uma grande capacidade de atender às demandas da burguesia, que ficava cada vez mais poderosa. Não é? Tanto é que nessa época aí é que Balzac escreve a sua obra, e a obra de Balzac é uma espécie de divina comédia da burguesia. Todo o quadro humano de Balzac é um quadro burguês. Muito bem. E para terminar então aqui o nosso assunto, a grande agitação política dessa época é sintetizada no romance pela personagem do farmacêutico Homais, que é a única com representatividade histórica. Temos a Isabelle Huppert, maravilhosa, como vocês estão vendo aí, não é? Devidamente homenageada aqui por esse humilde fã. E agora vamos aí. Você não acha bacana a Isabelle Huppert, não? Você é professora de piano? É o quê? Professora de piano? É professora de piano. É ótimo. Eu vi quase todos os filmes. Teve uma peça de teatro que ela participou em São Paulo? Em São Paulo, há um mês, mais ou menos. Não, faz tempo. Não, agora? Agora. Mas que o povo ficou louco lá na peça de teatro. Só pra ver. Muito bem. Ok, continuamos? Então vamos lá então. Se você não tem dúvida até agora, vamos começar a ler? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ótimo, porque eu não sei nada mais sobre esse assunto, além do que aquilo que eu acabei de contar para vocês. Então, tá muito bem. Vamos lá então. Primeira parte, vamos lá. Apresentação de Charles Bovary. Os títulos de cada capítulo não constam na edição original. Se há algum sentido simbólico em Bovary, Bovary é um nome associado com a palavra bovis. Bovis em latim, a palavra que significa boi. Bos bovis. E há uma certa bovinidade, de fato, nessa personagem. Se você prestar atenção, ele tem um certo aspecto bovino. E pode ser que seja intencional, pode ser que não seja, tanto faz na prática, né? Bom, mas continuamos. Um rapaz, de 15 anos, entra num colégio em Rouen, na Normandia, na classe do 5º ano. Tudo nele, sua aparência como maneiras, é ridículo. O novato, Charles Bovary, é um rapazinho do campo. De pé no canto da parede, por trás da porta, de modo que dificilmente podia ser visto inteiramente, estava o novato. Era um rapazinho de campo de uns 15 anos e tanto, mais alto que qualquer um de nós.
Tinha o cabelo cortado rente sobre a fronte como um padre da cidade. A expressão simpática e acanhada. Embora não tivesse os ombros largos, o paletó verde de botões pretos apertava-o nas costuras e deixava ver pelas fendas punhos vermelhos habituados ao contato do sol. As pernas, vestidas de meias azuis, saíam de calças amarelas já no tom do gás. Calçava sapatos grossos, mal engraxados e ferrados na sola. É uma personagem ridícula, esse Charles Bovary, como quando tinha 15 anos. Não é? Muito bem. Charles Bovary vem de uma aldeia nos confins da região de Caux, onde seus pais se haviam estabelecido. Seu pai, Charles Denis Bartholomew Bovary, antigo major cirurgião, é um incapaz que só acumulou fracassos. Sua mãe, amargurada, procura compensar suas decepções dando amor a seu filho. No final do terceiro ano, Charles Bovary, formado, vai estudar medicina. Não compreendia nada das aulas. Pouco lhe adiantava prestar atenção, não conseguia penetrar a ciência. Mesmo assim se dedicava com afinco, copiando cadernos sobre cadernos. Seguia todos os cursos, não perdendo uma só aula. Cumpria sua tarefa cotidiana como um cavalo de moinho, que gira incessantemente com os olhos vendados, sem tomar conhecimento da farinha que morde. O estudante medíocre consegue formar-se com dificuldades. Radica-se em Tostes, cujo único médico havia acabado de morrer, e sua mãe o faz casar com uma mulher de 45 anos, a viúva Heloïse Dubuc, feia, seca como um graveto e enrugada como uma pá, mas com 200 libras de renda. A vida conjugal parece a jovem médico uma nova. É uma porcaria de vida, né? Ele é filho único, e ele tem 25 e a viúva tem 45. E a mãe arrumou um casamento. Veja, pessoal, nunca percam de vista que esse negócio de casamento romântico é uma coisa extremamente nova no mundo. A ideia do amor romântico, do casamento romântico, você de fato escolhe, ou pelo menos pretende escolher com quem você casa, é uma coisa novíssima no mundo. Isso, até pouco tempo, não era assim. Existem ainda povos no mundo, hoje moderno, em que você não escolhe a sua mulher, nem o seu marido. Você é obrigado a pegar quem os seus pais escolhem, eles combinam. Né? Combinam entre si. O Pirandello, no último encontro que nós tivemos aqui, foi com o Luiz de Pirandello. E o Pirandello casou com uma mulher que ele não tinha visto na vida antes do dia do casamento. Sujeito que casou, portanto, no início do século XX, e isso, obviamente, era uma situação siciliana, né? É uma coisa da Sicília. Talvez, se fosse em Roma, isso não tivesse acontecido, mas o casamento romântico, o amor romântico, é uma invenção moderníssima. Não há no mundo, historicamente, amor romântico. Então, quando você vê lá uma reinterpretação de coisas antigas com amor romântico, é tudo falso, porque, no fundo, o amor romântico é muito difícil de encontrar. Esse Charles Bovary aqui, que é uma criatura do século XIX, casa com uma mulher que a sua mãe combinou, que casaria com ele, uma viúva. E é isso. Continuamos. Primeiros encontros entre Charles Bovary e Emma Rouault. Uma noite de inverno, Charles é chamado ao sítio em Bertaux. O pai, Théodore Rouault, na França interiorana, os genitores, quando já de certa idade, são chamados de pai e mãe. É père Rouault, né? Père Rouault, mère Rouault. É assim que você chama as pessoas de certa idade no interior da França, pai e mãe. Mesmo quando não é seu pai e sua mãe, entendeu? Tá? Mesmo quando não é nem seu pai nem sua mãe. O pai Théodore Rouault, viúvo e padrão do lugar, que parece bem de vida, havia quebrado a perna. Bovary se impressiona com o charme da senhorita Emma, filha do sitiante. Charles admirou a brancura de suas unhas. Eram brilhantes, finas na ponta, mais limpas que os marfins de Dieppe e talhadas em forma de amêndoa. A mão não era tão bela, um pouco pálida demais, talvez, e enrugada nas falanges. A moça era esbelta, mas sem muita suavidade nas linhas. O que tinha de mais belo eram os olhos. Embora fossem castanhos, pareciam negros por causa dos cílios longos, e seu olhar era franco com um atrevimento cândido. Bovary multiplica suas visitas a Bertaux, até o dia em que sua mulher, enciumada, o proíbe. No começo da primavera, um tabelião de Ingouville, naquela época no interior da França, sem sistema bancário nos moldes modernos, os tabeliães, que tinham fé pública, funcionavam como banqueiros, guardando dinheiro contra a comissão. Dinheiro e títulos, valores em geral. Desaparece com os fundos da viúva, deixando-a quase na ruína. Na verdade, a viúva havia exagerado muito suas posses. Ela morre subitamente uma semana depois da falência, e assim, após 14 meses apenas, acaba a primeira experiência conjugal de Charles Bovary. Está dando certo a vida do Charles? Ele consegue se formar com dificuldade, sem talentos intelectuais exagerados. Ele casa lá com uma mulher combinada, 20 anos mais velha do que ele, e aparentemente feia.
E ele, aí quando vão ver, casaram com a mulher porque ela teria um patrimônio bom, quando vão ver não tinha patrimônio bom, e no entanto ela logo em seguida faz o favor de morrer, e ele aí fica, né, fica novamente solteiro, né, com uma viúva, né, não é isso? Mas sem ter resolvido nada na sua existência. O pedido de casamento. Compadecido, o velho Rouault convida seu médico para descansar em Bertoldo. Charles revê Emma e durante o verão descobre estar apaixonado pela moça. Na festa de São Miguel, ele pede a mão dela ao pai Rouault. As núpcias são marcadas para a primavera seguinte. Foi rolar com o pai, entendeu? E, em princípio, você quando negocia com o pai, com a mãe, entenderam como funciona isso? Não houve entre os dois um momento romântico, não houve entre os dois uma preparação romântica, como é hoje. Como é que faz hoje? Quando alguém quer casar com uma moça moderna, não vai falar com o pai e com a mãe em primeiro lugar, primeiro combina com ela. Né? Pode até falar com o pai e com a mãe, mas primeiro combina com a moça, quer dizer, não é isso? Em princípio, parece que esse é o jeito de fazer, né? No normal, tá? Era o contrário nessa época ainda, no século XIX, que é aqui pertinho, né? Pertinho de nós. O inverno seria gasto com os preparativos. Emma tinha desejado casar-se à meia-noite, sob a luz de tochas, mas o pai Rouault não queria saber de fantasias. Houve, pois, uma cerimônia que compareceram 43 pessoas. Permaneceu-se 16 horas na mesa, recomeçando a festa no outro dia e também no dia seguinte. Para vocês verem que esse negócio de festa de casamento de polaco não é uma coisa nova. Né? Que aqui nós temos essas festas de casamento, né? Na roça é assim, tem 3 dias de festa. E isso já era assim também naquela época. O casamento. Descrição da chegada dos convidados, do cortejo, da mesa, da partida dos convidados, da noite de núpcias e do retorno à tosse. Monsieur e Madame Charles Bovary chegaram à tosse cerca das 6 horas. Os vizinhos foram para as janelas a fim de ver a nova esposa do médico. A velha empregada, essa empregada, Anastácia, seria mais tarde, por uma falha menor, sumariamente despedida por Emma Bovary e substituída por Félicité. Apresentou-se, saudou-os, pediu desculpas porque o jantar ainda não estava pronto e sugeriu a madame, enquanto esperava, que viesse conhecer sua casa. Então aí tem um primeiro momento do livro, né, em que a Emma Bovary tornou-se agora a senhora, a Emma Rouault tornou-se agora a senhora Charles Bovary, casada com um médico que cuidava do pai dela. Não é? Esse médico, por sua vez, é um sujeito com a vida um pouco, assim, digamos, insignificante, é uma pessoa sem grandes méritos e nem brilhantismos. E ela sai de casa, ela mora em Bertoldo com o pai e vai morar em Tostes, agora, que é uma cidadezinha pequena, ali naquela região da Normandia, em volta de Rouen, e vai morar agora com o marido. Né? Agora tem que saber se esse negócio vai dar certo. Vamos ver. Primeira decepção de Emma. Charles descobre em 1000 pequenos detalhes a felicidade junto a Emma, que está longe de ter a mesma direção. A realidade do casamento não corresponde ao que Emma havia lido nos romances. Ela passou a vida toda lendo romances e ela imaginava um casamento como uma coisa extraordinariamente vistosa, com acontecimentos extremamente importantes, e ela caiu numa vida meio de rotina com um sujeito que, afinal de contas, não lhe parecia ser nenhuma espécie de homem romanesco, né? Não era o marido dela, o Charles Bovary, não é uma personagem romanesca. E ela então começa a achar que aquilo que parecia ser o máximo, que é o casamento, é um negócio meio sem graça, em última análise. A educação e os sonhos de Emma no convento. Voltando no tempo, o capítulo invoca a influência da literatura, das imagens do convento sobre o temperamento sentimental de Emma Bovary. Esses livros só falavam de amores, de amantes, de damas perseguidas que desapareciam em pavilhões solitários, mensageiros que morrem em todas as estações de troca, cavalos em disparado em todas as páginas, florestas sombrias, problemas sentimentais, juramentos, soluços, lágrimas e beijos, barquinhos ao luar, roxinóis nos bosques, cavaleiros valentes como leões, mansos como cordeiros, virtuosos como ninguém e sempre de fortuna, e ainda por cima chorões. Imaginaram o tipo de marido que ela imaginava que ia encontrar, assim? Não é? Tá. Só o chorão aqui deu certo, aqui no caso. Tá. Durante 6 meses, na idade de 15 anos, Emma se iniciou nessa espécie de literatura. Com Walter Scott, mais tarde, apaixonou-se pelas coisas históricas e sonhou com cofres,
Salles e Guarda Menestrel. O Walter Scott é o inventor do romance histórico, é o maior biógrafo de Napoleão Bonaparte, tem uma obra maravilhosa, enorme, 6, 7 volumes, que é a maior de todas as biografias escritas sobre Napoleão Bonaparte. E é autor desses livros que hoje a gente conhece como Rob Roy, como Ivanhoe, que aqui no Brasil é conhecido como Ivanhoe, né? O Ivanhoe, que na verdade é o Ivanhoe, né? São esses romances históricos escoceses, enfim, britânicos, que foi cujo estilo foi o Walter Scott que inventou esse gênero literário. Desejou ter vivido em um feudo antigo, como aquelas castelãs de vestidos longos que, sob a curva das ogivas, passavam os dias com os cotovelos sobre o peitoril de pedra e queijo entre as mãos, à espera de que viesse do fundo da floresta um cavaleiro de pluma branca montado num corcel negro. Alimentou naquela época o culto de Maria Stuart e venerou entusiasticamente outras mulheres ilustres ou infortunadas, Joana d'Arc, Heloísa, Agnès Sorel, Abella Ferronnière e Clémence Zor. Para ela, destacava-se como começo sobre a imensidão tenebrosa da história, onde apareciam ainda, aqui e ali, São Luís com seu cavalo, Bayard moribundo, alguma das ferocidades de Louis XI, um pouco de São Barthélemy e sempre a lembrança dos pratos pintados que glorificavam a corte de Luís XIV. São todas personagens históricas que, glamurosíssimas, que estabeleceram em algum momento da história, né, um marco de glamour, de heroísmo, de paixões extraordinárias. É isso que ela tinha lido nos livros. E ela imaginava que o mundo fosse desse jeito, não é? Desse jeito que ela leu nos livros. As realidades da vida conjugal. Charles está maravilhado com Emma, que é a mulher perfeita, sabendo administrar bem a casa, desenhar, tocar piano e receber com elegância. Ele, no entanto, para o gosto dela, é completamente desprovido de mistério e de refinamento. A conversa de Charles era sem graça como uma calçada, e nela destilavam as ideias de todos, em roupagens comuns, sem suscitar emoções, risos ou sonhos. Sem graça como uma calçada é uma maravilha de comparação, né? Não é isso? Nela onde já pensou, que nela destilavam os lugares comuns. Isso deve ser uma pessoa ser nomeada assim, quer dizer, um tédio absoluto e completo. Né? Esse escritor é um escritor maravilhoso, ele realmente sabe o que está fazendo, do seu ponto de vista literário. Vocês não subestimem em nenhum momento, é um extraordinário escritor. Não é? E ele está bem traduzido, aliás, isso aqui. Ele dizia que jamais sentira curiosidade, quando morava em Rouen, de ir ver nos teatros dos atores de Paris. Não sabia nadar, nem lutar, nem atirar de pistola. E um dia não foi capaz de explicar o termo de equitação que ela encontrava em Rouen. Você poderia haver marido mais fora de propósito que esse para uma mulher que tinha uma expectativa de glamour, da vida aventuresca, das grandes atividades do mundo, das luzes de Paris, um sujeito que é exatamente o contrário de tudo aquilo que ela imaginava obter no casamento, né? Pelo casamento. Emma Bovary, além de sempre entediada, ainda suporta o ciúme da sogra. Mas Madame Bovary, mãe, não parecia prevenida contra Nora. Achava que ela gostava de luxos que a situação financeira do marido não permitia. A lenha, o açúcar e as velas gastavam-se como em casa de fidalgos, e o carvão que se queimava na cozinha daria para uma família 5 vezes maior. A sogra arrumava os armários e ensinava a Emma a vigiar o açougueiro quando trazia a carne. Emma recebia essas lições. As palavras minha filha e mamãe eram trocadas durante todo o dia, acompanhadas de um estremecimento dos lábios, cada qual lançando as palavras ternas com os tons de cólera. Essas duas não se davam bem, né? Reparem que esse ponto aqui vem desmentir essa calúnia histórica de que as sogras possam ser ruins para os homens, quando na verdade as sogras perigosíssimas são sempre as sogras das mulheres. Essas são as piores sogras que tem, muito mais perigosas do que as sogras dos homens. Né? Então há uma calúnia que se faz contra a sogra do homem que está aqui sendo retificada aqui por esse exemplo da velha, né? Uma velha Madame Bovary. Continuamos. No final de setembro, no entanto, um acontecimento quebra a monotonia da vida de Emma. O casal é convidado para um bar em Vaubyessard, no castelo do Marquês d'Andervilliers, cliente ocasional do Dr. Charles Bovary. Ele não é o médico do Nobre, mas ele atendeu lá uma emergência e o Nobre, como assim, agradecimento, convida o casal Bovary, que são, obviamente, uma classe média, mais ou menos média mesmo, a frequentar ali numa festa daquelas festas maravilhosas, únicas na história, né, no castelo de Vaubyessard.
essa festa modifica completamente o destino da personagem Emma Bovary, porque essa festa marcará, digamos assim, a existência dela como sendo aquilo que ela queria ter. Reparem, por favor. A viagem ao castelo de Vaubyessard. Emma, maravilhada, descobre um mundo novo. Logo na entrada, o marquês dá-lhe a mão cavalheirescamente e a marquesa conversa com ela como se conhecessem havia anos. Ao entrar, Emma sentiu-se rodeada por uma atmosfera morna, misto de perfume de flores e do cheiro do vinho de boa qualidade, do odor das carnes e dos cogumelos. As velas dos candelabros refletiam labaredas nos relógios de prata. Os cristais facetados, cobertos por uma condensação opaca, luziam palidamente. As flores se alinhavam por todo o comprimento da mesa, e nos pratos lavrados, os guardanapos, colocados em forma de chapéu de bispo, tinham entre as dobras um pequenino pão de forma oval. As patas vermelhas das lagostas transbordavam dos pratos, grandes frutas em cestas empilhavam-se sobre as folhagens, as perdizes conservavam as penas e fumaças evolavam-se. Com meias de seda, casaco curto, gravata branca, grave como um juiz, o garçom-chefe passava por entre os ombros dos convivas os pratos enfeitados, fazendo flotar com um golpe hábil do talher o bocado escolhido. Sobre o forno de aquecimento, de porcelana lavrada, uma estatueta de mulher coberta até o queixo, contemplava, imóvel, a sala cheia de gente. Esse mundo aí que ela conhece no castelo do Vaubyessard parece mais com as suas expectativas de vida? Ou a vida com o Dr. Charles Bovary? Muito bem, continuamos. Emma, depois de desencorajar o marido a bailar, todos riam de ti, retirada para dançar no Visconde. Começaram lentamente, depois aumentaram a velocidade. Rodavam no salão e tudo rodava em volta. As lâmpadas, os móveis, os lambris, o chão, como um disco no eixo. Passando junto às portas, o vestido de Emma levantava-se, as pernas dos dois se entrelaçavam. Ele baixou os olhos para ela ergueu os seus para ele. Um torpor dominou-a e ela parou. Recomeçaram em seguida, e num movimento mais rápido, puxado pelo Visconde, ela desapareceu com ele para o fim da galeria, onde, ofegante, quase caiu, apoiando por um instante a cabeça no peito de seu pai. Depois, rodando sempre, porém mais lentamente, ele a reconduziu ao ponto de partida. Ela encostou-se à parede e cobriu os olhos com as mãos. Imaginem a cena, a Isabelle Huppert, lançando aqueles lustres maravilhosos, ela no meio do salão, quase que sozinha com o Visconde, quase que numa espécie de atração da noite, dançando com aquelas pessoas todas riquíssimas, aristocráticas, prestando atenção nela. Não parece um sonho enorme? Não parece ser isso o sonho que ela havia tido para si, quando ela imaginava o casamento ao ler os seus romances? Não é? No entanto, a volta tosse é silenciosa e morosa. Emma retorna ao seu mundo sem cor. Um acesso de impaciência despede o empregado no sábado. A primeira coisa que ela faz quando chega em casa é brigar com o empregado. Primeira coisa que ela faz. Já no dia seguinte, a moça se refugia nas recordações daquele baile. Sua ida a Vaubyessard criaram vazio em sua vida como os grandes sulcos que a tempestade, numa só noite, abre nas montanhas. Resignou-se, contudo. Guardou cuidadosamente na cômoda o belo vestido e os sapatos de cetim, cujas solas se tinham tornado amareladas em contato com a cera do soalho. Seu coração era como eles, em contato com a riqueza, algo de indelével se lhe aderia. O sonho de Emma Bovary. A experiência que ela acaba de viver fornece novo alimento à sua imaginação. Ela sonha com Paris. Passou a assinar a Corbeille, jornal feminino, e o Silfo dos Salões. Devorava, em minúcia, as críticas das estreias, os noticiários elegantes das corridas e das sessões de gala, interessava-se pela estreia de uma cantora, pela abertura de uma loja. Sabia das novas modas, os endereços das duas modistas, os dias de ópera. Estudou em Eugène Sue descrições de modelos de decoração. Leu Balzac e Georges Sand, procurando na imaginação alívio para suas ambições pessoais. Chegava a levar o livro para a mesa, folheando-o enquanto Charles lhe falava. A lembrança do Visconde voltava em todas as leituras. Ela estabelecia relações entre ele e as personagens inventadas. Mas o círculo do qual ele era o centro foi se alargando pouco a pouco, e a auréola que ele tinha, afastando-se de sua figura, passou a iluminar outros sonhos. Olha que beleza de texto, beleza de linguagem. Ela nunca esteve em Paris e nunca irá a Paris na sua vida. No entanto, nesse momento, a vida de Emma Bovary é uma vida que se passa longe da sua própria cidade, Ela mora em Tostes
E ela, na verdade, mora... O corpo dela está em Tostes, mas a sua mente está em Paris. A Paris que ela consegue entender pelas revistas que ela assina, pelos jornais que ela lê, né? Nada na sua vida interiorana parece compensar esses desejos vagos e ela se impacienta cada vez mais com a mediocridade do marido. Ela gostaria que aquele nome, Bovary, que era o seu, fosse ilustre, repetido nas livrarias, citado nos jornais, conhecido em toda a França. Mas Charles não tinha ambição. Um médico lhe vetou, com o qual Charles formaram uma junta, chegaram a humilhá-lo diante do leito do doente e dos parentes. Quando Charles lhe contou, à noite, o episódio, Emma falou contra o colega em termos violentos. Charles enterneceu-se e beijou na fronte, com uma lágrima. Mas ela estava desesperada de vergonha. Tinha vontade de bater-lhe e correu a abrir a janela para se dar ar fresco e acalmar-se. Que idiota, dizia ela baixinho, mordendo os lábios. Que idiota é o marido, né? Tá? Que ela está chamando de idiota é o marido, não é o médico que ofendeu o marido, mas o próprio. Ela se sentia, além disso, mais irritada com ele. Charles, com a idade, tomava modos deselegância. Cortava a sobremesa as folhas das garrafas vazias. Passava a língua sobre os dentes depois de comer. Fazia barulho com a garganta a cada colherada de sopa. E, como começava a engordar, seus olhos, já pequenos, pareciam subir para as têmporas forçados pelas maçãs do rosto. E esse casamento vai bem, pessoal? O que vocês acham? Não parece que vai com muito sucesso, né? Não é isso? Muito bem. As estações se sucedem, o aborrecimento aumenta e o caráter da moça se altera. 1 ano e meio depois do baile de Corbiaçá, ela sofre dos nervos. E Charles, que havia permanecido 4 anos em Tostes, decide se mudar para Yonville-la-Baie, para mudar Emma de Ars. Emma está grávida quando o casal deixa Tostes. Pronto, né? Um jovem casal vai embora para Yonville-la-Baie, que é uma cidade inventada. Essa cidade não existe, deve ser Rio, provavelmente, né? A cidade que foi usada como modelo para essa aí. Uma cidadezinha lá em torno de Rouen, alguma coisa, algum lugar que deve demorar assim 1 hora de ir a cavalo para ir. Alguma coisa como, sei lá, o quê? 30 quilômetros, 25 quilômetros, por aí, nada mais longe do que isso. Até agora tudo bem? Acabamos a primeira parte. Está todo mundo aí seguro? Podemos continuar? Alguém tem alguma dúvida? Continuamos, por favor. Yonville-la-Baie e seus moradores. Em Yonville-la-Baie, a senhora François, gerente do albergue Leão de Ouro, prepara jantar para a chegada do casal Bovary. Enquanto espera, o Sr. Homero, farmacêutico local, dedica-se ao máximo para agradar Charles Bovary, porque na sua farmácia frequentemente fazia pequenas intervenções médicas ilegais e não queria ter um novo médico como seu inimigo. Então, esse farmacêutico é uma figura muito interessante do livro, e eu disse lá no início que ele é a única figura que tem uma representatividade histórica. E por que ele tem essa representatividade histórica? Porque ele é tipicamente um intelectual de província, é um sujeito assim, meio analfabeto, mas com um discurso impressionante, assim, muito hábil no discurso, e que é obviamente ateu, porque o que foi acontecendo na verdade com a digamos, destruição do modelo monárquico francês para o modelo republicano, que tomou todo o século XIX para acontecer. Não é? Quando eles achavam que iam terminar com a monarquia, com a morte de Luís XVI, aparece o imperador Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte dá-se muito mal e eles não conseguem fazer uma república, porque o único jeito de governar era restaurar a monarquia velha. Então vem a restauração com Luís XVIII e Carlos X. Mas a restauração não dá muito certo, embora esses dois tenham aceitado um governo constitucional, já não era uma monarquia como a anterior, era uma monarquia constitucional, obedecia regras. Embora fosse assim, as pressões burguesas e da antiga aristocracia eram muito grandes, e aí esses dois não aguentam, há uma revolução e entra no lugar o Luís Felipe Duque de Orleans, que é que está governando entre 30 e 48, conforme eu já expliquei para vocês. Esse Luís Felipe, na verdade, não parece com o rei, parece mais com o presidente da República, porque ele não tem hábitos de rei, ele não é imperial, ele é um sujeito humilde, um sujeito que trabalha, que não anda com vestido com roupa estranha, se veste como os outros, faz um tipo meio burguês, assim, é um sujeito que adorava trabalhos manuais, marcenaria, essas coisas, era um sujeito parecido com uma pessoa comum, e ele
e ele é mais ou menos destruído, porque inviabilizado, porque para os anteriores, para os monarquistas anteriores, ele era muito pouco monarquista, e para os liberais burgueses ele era muito pouco burguês. É inviável, acabam derrubando esse homem na Revolução de 48, e em 48, então, logo em seguida, teve-se um governo constitucional. O sobrinho de Napoleão Bonaparte, que era um bobalhão, chamado Napoleão III, assume o poder e monta o segundo império. O primeiro foi de Napoleão, agora esse é o do sobrinho, Napoleão III. Esse terceiro império é destruído pela guerra da Prússia contra a Prússia, em 1770 e alguma coisa, 1870 alguma coisa, que foi a pior, a mais acachapante derrota militar já sofrida por um país na história da Europa, digamos assim. O exército francês foi completamente destruído pelo exército prussiano, e com a derrota da guerra contra a Prússia, o Napoleão III é obrigado a abdicar, e de lá para cá, então, não havia mais pressões monárquicas para tentarem sustentar o modelo monarquista. Ora, o que esse Homé representa? Representa aquele livre pensador, essa é bem a expressão certa, o livre pensador que é o intelectual, que é ateu, obviamente, na medida em que a própria noção de monarquia e de império está de alguma maneira ligada à noção de Deus, porque tanto o monarca quanto o rei, de algum modo, estão associados a uma subordinação a Deus, né? Porque nunca pensem que o monarca é completamente absoluto, ele está subordinado sempre a Deus, no conceito europeu de monarquia. Não é? Por isso que o Bertrand Juvinel escreveu um livro maravilhoso chamado Do Poder, que mostra que quanto mais a gente torna a sociedade pretensamente republicana, maior é o grau de tirania, porque antigamente o rei podia ser tirano, mas ele tinha que responder à igreja o que fazia aquelas tiranias, quer dizer, alguém o controlava. E hoje em dia os sujeitos são tiranos e dizem que você deu a ele esse poder, porque ele foi eleito pelo povo. Logo, tirania como a moderna não há em parte nenhuma da história. Nós temos a maior tirania relativa de todos os tempos. Essa ideia de ter em Brasília um computador e tem lá o teu CPF, e dentro do computador lá na Receita Federal tem tudo que você gasta, todas as suas compras de cartão de crédito, tudo isso, isso é um negócio de uma tirania que o Átila, o Uno, ficaria escandalizado se soubesse de uma coisa dessa, do tamanho disso. Mas por que é possível fazer isso hoje? Porque o poder vem do povo. E essa é a maior de todas as mentiras que alguém já te contou. E é por isso que esse processo, mas quem é que faz a destruição desse processo, digamos, monárquico anterior, para o processo laico-republicano posterior? Quem faz isso é o mundo intelectual, os homés, como esse aí, né? Como esse senhor Homé, que é um típico intelectual da época, que é o sujeito meio formado, que tem um palavreado intelectual e que tem, obviamente, um grande orgulho em ser ateu, não é? E que é a personagem, digamos, intelectual da história. É ele que tenta defender as teses novas, ele que acredita na ciência como de uma maneira completamente cega, não é? Para o Monsieur Homé, a ciência que salvará o mundo. Todas aquelas fantasias e mitologias do mundo que está querendo criar, né, do mundo moderno. Ele é o típico representante da fantasia do mundo moderno, esse senhor Homé. E quando chega lá o Charles Bovary, ele está muito preocupado, porque ele faz lá no consultório, lá na farmácia dele, ele faz uma porção de atos médicos que, em princípio, eram proibidos por um farmacêutico fazer, e ele quer continuar a fazê-los, né, e precisa com isso, para isso que o médico que está chegando não denuncie ou não implique com ele. Então ele é também um tipo de puxa-saco, assim, digamos, tá? Esse Homé, que é bem importante, esse Homé. Enquanto espera, o Sr. Homé, o farmacêutico, fala infatigavelmente, discursando teses políticas e ateístas. A senhora de François censura. Cale-se, Sr. Homé, o senhor é um ímpio, não tem religião. Tem uma religião, a minha religião. E tem mais do que eles, com seus trejeitos e palhaçadas. Adoro a Deus, ao contrário deles. Creio no Ser Supremo, no Criador, que não sei quem é, que nos colocou aqui embaixo para cumprirmos com o nosso dever de cidadãos e pais de família. Mas não preciso ir a uma igreja beijar bandejas de prata e engordar com meu dinheiro um grupo de farsantes que façam melhor do que nós. Que são os padres, né?
Entra em seguida o coletor de impostos Binet e o padre Bournivian. A diligência finalmente chega. Nela também chega Leoré, o comerciante de novidades e agiota da cidade. Charles e Emma estão atrasados. Jali, a cadelinha de Emma, havia escapado e desaparecido durante uma parada no percurso. Há uma porção de situações de perda que o resumo não pegou, né? Vai havendo uma porção de situações de perdas pequenas que são todas omniosas, né? São todas situações de perda que acabam sugerindo perdas maiores do que essas aparentes assim. Só uma coisa, esse lerê seria uma coisa que o senhor orgulhoso? Não o feliz, né? Feliz, orgulhoso. Feliz. É alguma coisa como feliz, a tradução desse nome, né? Se fosse o caso traduzir. Né? O jantar no Leão de Ouro. Enquanto o farmacêutico e Charles Bovary conversam sobre o exercício da medicina, Emma se envolve em uma conversa romântica com o certo Leon Dupuy, jovem funcionário do cartório do Sr. Guilherme, estudante de Direito e frequentador do Albert, que janta com eles. Descobrem que têm gostos comuns. E assim, juntos um do outro, enquanto Charles e o farmacêutico tagarelavam, os dois entraram numa dessas conversações vagas em que o acaso das frases leva sempre os interlocutores ao centro fixo de uma simpatia comum. Espetáculos de Paris, nomes de romances, novas músicas e gente que não conheciam. Tosse, onde ela vivera, e Yonville, onde estava. Tudo foi examinado. Conversaram até o fim do jantar. Tosse e Yonville são muito parecidas de tamanho, não tem muita diferença. Umas cidades muito pequenas, são aldeias, né? Villages, né? São aldeias, do ponto de vista francês, lugares pequenininhos, assim, que estão mais ou menos dependentes de Rouen, que é uma cidade muito maior, né? Naquela época, né? Já era muito maior do que essas duas aí. Quer dizer, chegando no albergue, onde a carruagem nos trouxe, e dali eles iriam se instalar na casa designada, né, para o médico da cidade, e a Madame Bovary, a Emma, encontra aí esse Leon Dupuy, que é um jovem tabelião, estudante de direito, trabalhador lá naquele negócio no cartório, né, no tabelião, e entre eles começa aí a haver uma certa simpatia mútua. Emma conhece sua nova casa e acalenta alguma esperança com a mudança. Era a quarta vez que Emma ia dormir num lugar desconhecido. A primeira fora quando entraram para o convento. Com 13 anos. A segunda quando chegaram a Torres. A terceira em Vaubyessard e a quarta ali. E cada qual representava em sua vida como que a inauguração de uma nova fase. Em Vaubyessard eles dormiram, porque o baile acabou às 5 horas da manhã, e dormiram lá na casa, numa mansão, e só depois é que voltaram para Torres. Ela não acreditava que as coisas pudessem ser as mesmas em lugares diferentes. Já que a fase anteriormente vivida tinha sido desagradável, sem dúvida que se anunciava seria melhor. Nascimento de Berta, amizade amorosa. Emma dá à luz uma menina, batizada Berta. Ela queria um menino. Depois do batizado, a menina é colocada sob os cuidados de uma ama de leite, a senhora Rolim. A caminho de uma das visitas da criança, Emma encontra Leon, que a acompanha. A senhora Tivache, mulher do prefeito, acha que Emma se compromete a ir visitar sua filha de braço dado com o jovem funcionário. Naquele momento, Monsieur Leon saiu de uma porta vizinha, com um maço de papéis debaixo do braço. Veio saudá-la e colocaram-se à sombra, diante da loja de Verreux, sob todo cinzento. Madame Bovary disse que ia ver a filha, mas que se sentira cansada. Se, começou Leon, sem ousar prosseguir. O senhor tem o que fazer agora? Perguntou ela. A resposta do rapaz foi pronta e ela suplicou-lhe que a acompanhasse. Já à noite, todo Yonville sabia daquilo. Madame Tivache, esposa do prefeito, disse diante da empregada que Madame Bovary se comprometia. Quer dizer, ela, logo na noite, não demorou muito para ficar todo mundo sabendo que a esposa do médico andava de braços dados na rua com um homem que não era seu marido, né, que é o Leon Dupuy. Ela vai lá visitar a filha na casa da ama de leite. Não era uma coisa incomum fazer isso nessa época, era muito comum, aliás. Não é? As crianças eram entregues lá para uma ama de leite que cuidava da criança. Aqui no Brasil também existia isso muito nessa época. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Hoje em dia é uma porção de recursos aí que você tem para contornar o fato de que a mãe não tem leite. Tem banco de leite, tem uma porção de coisas. Mas naquela época não tinha. Então algumas crianças passavam uma boa parte da sua primeira infância com uma mulher que não era patroa-mãe. Coisa que não deve fazer muito bem, né? Para as relações afetivas, mas era o jeito que havia de fazer assim. E ela então já faz uma indiscrição aqui num lugar muito pequeno, imagino que isso é muito pequeno mesmo, né?
não é? Muito pequeno mesmo, e a sair lá com alguém de braço dado que não é o seu marido. L'Heureux é um sujeito, é a personalidade má da história. Ele é um sujeito que tem lá uma loja de modas e novidades. Imagine um lugar pequenininho, né, numa época que os transportes são difíceis. Ele vai para Rouen ou para Paris e traz lá tecidos, roupas da moda, um último objeto lá que foi lançado, e vende lá em Yonville. Esse L'Heureux. Mas na verdade ele verdadeiramente o agiota. Ele só tem essa loja essa cidade comercial para produzir, não é, o crédito. É como viraram esses comerciantes todos aí, que são todos agiotas um dia, e ninguém mais quer vender a geladeira, aquela geladeira. Eles querem financiar o negócio em 30 vezes. Né? E não te dão nem um centavo de desconto para você comprar à vista. Quer dizer, eles querem, na verdade, cobrar o juro implícito. Né? Te obrigam a pagar os juros se você vai, né? Não é? Ou você paga o juro todo na frente, ou paga em 10 vezes. Você tem que escolher qual você quer. Né? Se chegar num comércio hoje, assim, tem uma geladeira aí, custa, sei lá, R$1.000. Quanto que é a vista? Não, é R$1.000. Mas quanto que é em 10 vezes? É R$1.000. Quem está fazendo isso esse é o L'Heureux. Né? Ele cobra os R$100 de juros, sei lá, os R$15 de juros, R$150, quer você pague à vista, quer não pague. O que é isso? É a transformação do comércio em agiotagem. E é a situação moderna, brasileira, hoje. Todo comércio é assim. Não é? E é a mesma coisa fazer esse L'Heureux. Esse L'Heureux era um sujeito que estava interessado, na verdade, no negócio econômico, financeiro, e que usava o pretexto das roupas tal como produtor de negócios aí. É a personagem demoníaca da história, o L'Heureux. Não é? Apesar de se chamar, ironicamente, L'Heureux, que significa o feliz, não é? O que é uma coisa muito engraçada, né? Convenhamos, né? É isso. Há sempre um pouco de ironia em tudo isso, uma fina ironia sutil de fundo. Muito sutil, muito interessante. A vida em Yonville. A vida acontece com monótona regularidade. Emma espera a passagem diária de Leon em frente à sua casa. Certo domingo, o farmacêutico comércio recebe convidados. Jogos 31, Écarté e Dominó. Écarté não sei o que é, um jogo qualquer aí de cartas. Leon, que mora na casa do farmacêutico, e Emma folheiam juntos Ilustração. Uma revista tipo revista Manchete, revista Cruzeiro, revista Veja da época. Mais tarde começariam a trocar presentes. Assim, estabeleceu-se entre eles uma espécie de associação, um intercâmbio contínuo de livros e romances. Madame Bovary, Monsieur Bovary, pouco ciumento, não se incomodava. Vocês acham que vai dar certo essa relação entre o Leon Dupuy e a Emma Bovary? O que vocês têm? Você tem a sensação que isso vai dar errado ou que vai dar certo? Né? Isso vai acabar dando errado, né? Muito bem. O rapaz gostaria de declarar seus sentimentos a Emma, mas sua timidez o impede. Leon torturava-se, tentando descobrir um meio de declarar-se. Sempre hesitando entre o medo de desagradar e a vergonha de parecer um fraco, chorava de desânimo e de desejo. Tomava decisões enérgicas, escrevia cartas que rasgava, adiando o grande momento para outra época, em que adiava novamente. Muitas vezes punha-se a caminho, com o objetivo de arriscar tudo, mas essa resolução desvanecia-se rapidamente em presença de Emma. E quando Charles chegava, convidava-o a subir em sua charrete para irem juntos ver algum doente nos arredores, ele aceitava imediatamente, cumprimentava a madame e partia. Pois não era o marido também algo dela? O marido também não era algo dela, quer dizer, ele tinha uma paixão por ela tão forte, né? Vocês não acham que esse livro é bem escrito? É uma beleza a estruturação dessa história, é uma perfeição. Se alguém quer aprender a escrever um romance, é só ler esse livro 4, 5 vezes que você sai, né? Fica melhor que o Machado de Assis. Eu garanto que você vai escrever melhor que o Machado de Assis. Né? Continuamos. Emma descobre o amor e seus sofrimentos. Em fevereiro, durante um passeio nos arredores de Yonville em companhia de Homé e Leon, Emma compara a mediocridade de Charles ao charme do rapaz e dá-se conta de que está apaixonada por ele. No dia seguinte, L'Heureux oferece-lhe a Charles colarinhos bordados e outras bagatelas. Ela resiste à tentação de fazer dívidas e se esforça mais para ser uma dona de casa perfeita. Sua calma aparentemente esconde, na verdade, uma dolorosa luta interior entre sentimentos violentos. Amor por Leon, orgulho de permanecer virtuosa e raiva de seu marido. O que a exasperava era que Charles não parecia dar-se conta de seu sacrifício.
A convicção que ele tinha de que a fazia feliz parecia a Emma um insulto imbecil, e sua tranquilidade algo pior que a ingratidão. O que mais ofendia a Emma Bovary é o fato de que o marido achava que estava dando certo, que estava fazendo bem para ela. O marido achava que estava sendo um bom marido. É isso que a ofendia, sobretudo. Por que seria ela de ser virtuosa? Não era ele, Charles, o obstáculo à felicidade, a causa de toda a tristeza, como a fivela pontiaguda daquela correia que a prendia por todos os lados? Emma e o padre, a partida de Leon. Numa tarde de abril, o Ângelo se lembra Emma de seus tempos no convento das Ursulinas, onde havia estado aos 13 anos. Ângelus é uma prece que se faz à tarde, né? Antigamente, num lugar como esse, todo mundo ouvia. Né? Os sinos batiam, etc. Né? Hoje em dia... A Ave Maria das 6 horas, né? É, isso. A religião talvez poderia ajudá-la, e ela vai à igreja com o objetivo de confiar seu sofrimento ao padre. Mas o diálogo entre os dois não é mais do que uma sequência de mal-entendidos grotescos que deixam Emma mais feliz do que antes. Ele se despede dela, sem que ela tenha conseguido dizer nada. Então, Madame Bovary, disse o padre finalmente, peço desculpas, mas o dever antes de tudo. Preciso dar a minha instrução de catecismo. As primeiras comunhões estão próximas. Tenho medo de não haver tempo. Assim, a partir da ascensão, eles terão mais uma hora de aula todas as quartas-feiras. Pobres meninos. É preciso colocá-los desde cedo nos caminhos do Senhor, como de resto ele próprio nos recomendou pela boca de seu divino filho. Passe bem, madame, meus respeitos ao senhor Filmaria. Enquanto ela tenta contar alguma coisa para ele, e ele fica dando bronca, dando cascudos naqueles moleques. Tem uns moleques assim, fazendo uma farra, fazendo misérias ali em volta, e o padre fica dando bronca e cascudo nos guris, e ela tenta falar com o padre. No final, quando ela desiste, ele se despede dela, ela não conseguiu falar com o padre, não conseguiu conversar com alguém, né, sobre a crise que ela vivia, né, naquele momento. Leon, por outro lado, cai na melancolia e decide partir para Paris para terminar seu curso de Direito. O rapaz vai se despedir de Emma. Na noite da partida, o farmacêutico Comé anuncia que a feira agrícola, os comícios agrícolas são exposições anuais de gado com premiação aos produtores de leite, atividade muito importante na Normandia. A Normandia, naquele ano, seria realizada em uma grande honra, uma cidadezinha de nada, vai ter a grande feira ali, é o acontecimento do ano, seguramente, nada será tão importante do que aquela feira de... Não é só de gado, viu? Também é de outros animais, enfim, é uma feira agrícola. O 12 Boulanger. Emma sofre com a partida de Leon. O dia seguinte foi, para Emma, uma jornada fúnebre. Tudo lhe parecia envolto numa atmosfera negra que flutuava confusamente no exterior das coisas. A tristeza aprofundava-se em sua alma com um livro suave, como faz o vento do inverno nos castelos abandonados. Era aquela recordação que se tem daquilo que não volta, o desânimo que toma conta da gente depois dos fatos consumados. A dor, enfim, causada pela interrupção de todo o movimento habitual, pela sensação brusca de uma vibração prolongada. Muito bem descrito, né? É a vida dela, então, agora, que só se mantinha por uma espécie de romance platônico com esse Leon, porque o romance entre esses dois é platônico. Não houve nenhum ato real de amor, né? Mas agora tem o Leon, que foi embora para Paris, num tempo que não tem e-mail, num tempo que não tem telefone. Quer dizer, ir para Paris significa desaparecer, né? Ou mandar cartas, né? Pelo menos havia essa coisa maravilhosa que foi destruída, que é a extraordinária, maravilhosa, insubstituível carta. Nada como uma carta. As cartas são o que há de luxo, o que há de charme, o que há de maravilhoso. Não tem mais, né? Substituindo essa porcaria de e-mail. Por exemplo, vem aquela mensagem amorosa, vem para você entre uma chamada Enlarge Your Penis e a outra passe para frente esse negócio, pelo amor de Deus. Entendeu? Pode haver maior contaminação do espírito da mensagem amorosa do que ser vizinha dessas bobagens. Né? Dá para imaginar um negócio desse? Que coisa mais terrível. Né? Ter perdido a capacidade de escrever cartas é uma das maiores perdas, digamos, que o mundo moderno imporá às pessoas aí. Cartas escritas com a própria mão, não carta datilografada não, carta com a mão. Essa é o luxo dos luxos, me parece. Bom, continuamos. A tristeza de Emma diminui lentamente, mas os maus dias de Tosse recomeçam. Ela vive doente, faz fantasias, compra o mechado de beber. A Fábio atribui a tristeza de Emma a leituras perniciosas e combina com Charles proibi-la de ler.
Assim, ficou resolvido impedir-se Emma de ler romances. A empresa não parecia fácil. A boa senhora encarregou-se disso. Quando passasse em Juan, iria ao livreiro, em nome de Emma, dizer que ela cessava as assinaturas. Isso, para entender isso, nessa época os livros eram muito, muito caros. E aí uma livraria fazia uns métodos que era assim, você comprava a assinatura de tantos livros, a editora, é o conceito do Clube do Livro. Esse Clube do Livro que existiu modernamente, né? Houve aí uma tentativa, Círculo do Livro, né? Círculo do Livro, que na época era o modo como se comprava livros. Os livros eram comprados assim, você ia no livreiro e fazia uma assinatura para receber 10 livros por ano. E aí o livreiro mandava vir os teus 10 livros e você os comprava obrigatoriamente. Não era como hoje em dia. Não é? Era diferente o conceito. E é isso que eles vão tentar fazer. Vão fazer o cancelamento da assinatura dos livros da Emma no livreiro em Rouen, porque em Yonville não há livreiros, né? É um lugar muito pequenininho. Não seria mesmo o caso de se dar queixa à polícia se comerciantes persistissem naquela obra de envenenamento? Certo dia, Rodolphe Boulanger, o novo castelão e o chefe, entra em contato com Charles Bovary para providenciar a sangria de um dos seus funcionários. Ele é automaticamente atraído por ele. Solteiro, conquistador inveterado, decide seduzi-lo imediatamente. Esse Rodolphe Boulanger é uma espécie de Dom Juan da roça, assim. Tá? Um Dom Juan rural. Mais ou menos isso. Tá? Esse Rodolphe Boulanger, né? Ele mudou para uma casa muito rica, uma espécie de castelo ali, né? Chamaria de um castelo. E ele se interessa enormemente pela moça, porque ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita, é muito interessante, né? Ela é muito bonita. Ela é muito bonita, dizia ele para si mesmo. É muito bonita aquela mulher do médico. Belos dentes, olhos negros, pé bem feito, graça e parisiense. De onde terá vindo? Onde será que ele a encontrou, aquele bobo? O bobo é o marido, né? É o Charles Bovary. Monsieur Rodolphe Boulanger tinha 34 anos. Era de temperamento brutal e inteligência viva. Bom conhecedor das mulheres e muito experiente nesse terreno. Aquela lhe parecera bonita. Dançava, pois, nela e seu marido. Acho que ele é um toleirão. Sem dúvida, ela deve estar cansada dele. O homem tem unhas sujas e uma barba de 3 dias. Enquanto ele vai ver os doentes, ela fica a remendar neles. Deve ser aborrecida. Ela gostaria de morar na cidade, dançar polca todas as noites. Coitadinho. Ela sonha com o amor, como um peixe sonha com a água de uma mesa de cozinha. Que maravilha de imagem. Com 3 meses de galantaria, adoraria qualquer um, tenho certeza. Seria ótimo, encantador. Sim, mas como livrar-se dela depois? Vocês acham que a avaliação que faz o Rodolfo é boa? Da Emma Bovary? Me parece perfeita. Acho que matou na mosca. Acho que é exatamente isso que ele está mais ou menos imaginando que seja. A feira agrícola. Em meados de agosto, toda a cidade festeja a feira. Era a oportunidade que Rodolfo esperava para fazer avanços amorosos sobre ela. No meio da multidão, o senhor e o chefe manobram para ficar sozinho com ela, e juntos assistem ao julgamento dos animais e à chegada dos mutáveis, escondidos no deserto primeiro andar da prefeitura. Ouvem os discursos oficiais, aos quais Rodolfo contrapõe seus lugares comuns de sedução. Aos discursos seguem-se as premiações. A festa acaba com fogos de artifício. O senhor Homé faria a crônica da feira e um artigo no Fanal de Rouen, e que é correspondente. O Fanal de Rouen é um jornal de Rouen. Ele é correspondente lá em Yonville para esse jornal maior, né? Ele o Homé é o intelectual local. Como não podia deixar de ser um intelectual iluminista, um intelectual ateu, um intelectual voltado para a divinização da ciência e do homem, do ser humano, etc. Essas coisas daquela época, né? A queda de Emma. Nos primeiros dias de outubro, depois de 6 semanas em que desaparece propositadamente, Rodolfo visita Emma. Desaparece para parecer difícil, assim, para fazer um gênero do sujeito que, entendeu, que é muito assediado e que não pode dar atenção a ela. Faz de propósito isso. Faz primeiro tipo desesperado, depois o dormente romântico, e com a súbita chegada de Charles, sugere a equitação como terapia para os males de Emma. Por insistência de seu próprio marido, a Madame Bovary aceita o convite para um dia de cavalgada com Rodolfo. Esse Charles Bovary não é um exemplo de esperteza humana, né? Vocês já perceberam. Ele, ao contrário, é um sujeito que beira sempre a ingenuidade, né? Ou beira não, mergulha sempre na ingenuidade total. Né?
Deixando de ouvir, eles entram numa floresta, onde Emma finalmente se entrega. E ele estendeu o braço, enlaçando-lhe a cintura. Ela tentou debilmente soltar-se. Foram caminhando, assim juntos. De repente ouviram os cavalos, que mastigavam a folhagem. Oh, ainda não, disse Rodolfo. Não vamos embora. Fiquemos. Levou-a mais para longe, para junto do pequeno lago, onde a vegetação aquática enfeitava as ondas. Entre os juncos brotavam flores. Ao ruído de seus passos na relva, perdia e saltara para esconder-se. Eu não devo, repetia Emma. Sou uma louca em escutar suas palavras. Por quê? Emma, Emma. Oh, Rodolfo, disse lentamente a jovem, achegando-se ao ombro do rapaz. O vestido colou-se ao volume do casaco. Ela ergueu o alvo pescoço e se dilatou no suspiro, e, esvaindo-se todo em prantos, com um longo estremecimento escondendo o rosto, abandonou-se. Que beleza de descrição, né? Que beleza. A partir daí, os encontros tornam-se frequentes. Escreve-se todas as noites. Entusiasmada, Emma aparece, quando pode, bem cedo no castelo de Rodolfo, que começa a ficar com medo da paixão crescente da mãe. Mas, certo dia, vendo-a surgir imprevisamente, ele franziu a testa, como se estivesse contrariado. — Que tens? Perguntou ela. — Sofres? Fala-me. Por mim, ela declarou com ar sério que aquelas visitas eram imprudentes e que ela se comprometia. A evolução dos sentimentos de Emma. Pouco a pouco, os temores de Rodolfo convenceram. O amor a embriagara a princípio, e ela não pensara em mais nada. Mas agora que aquilo era indispensável à sua vida, ela temia perder o pouquinho que fosse, ou que tudo se tornasse mais difícil. Quando voltava da casa dele, lançava em volta olhares inquietos, espiando os vultos que passavam no horizonte e cada janela de onde pudesse ser vista. Ouvia os passos, as vozes, os ruídos das charruas, e estacava, mais pálido e trêmulo do que as folhas que se balançavam sobre sua cabeça. A Emma agora tem um amante real, né? Esse Rodolfo, esse é o primeiro amante que ela tem, o outro não foi platônico. E agora ela tem um amante que é esse Rodolfo Boulanger. Não é? Muito bem. Emma também começa a temer, sobretudo quando encontra Vinia na floresta, a botar-lhe uma de suas escapadas matinais. Como aquele caminho só poderia levar a Esquete, ela se crê desmascarada. Os amantes mudam o local de encontro. É sob a pérola do jardim de Emma que eles namoram durante todo o inverno. Encontram-se até dentro da casa dela, depois que Charles vai dormir. Quando a noite estava chuvosa, eles iam refugiar-se na sala de consulta, entre a dispensa e a cavalariça. Ela acendia uma das velas da cozinha, que deixara escondida por detrás dos livros. À vista da biblioteca do escritório, onde Rodolfo se instalava como em sua própria casa, excitava a satisfação dele. Ele não se continha, e fazia uma série de gracejos a respeito de Charles, embaraçando ele. Ela desejaria vê-lo mais sério e até mesmo mais dramático, como daquela vez em que tentara ouvir passos que se aproximavam. — Vem alguém, disse ela. Rodolfo dobrou a vela. — Tens armas? Perguntou ele. — Para quê? — Mas para te defender, exclamou ela. — De teu marido? Ah, coitado. Rodolfo acabou a frase com um gesto significado, com um safanão do cabo dele. E ela sentiu-se orgulhosa da coragem do amante, embora sentisse no gesto uma espécie de indelicadeza e grosseria que a escandalizou. Digamos, há uma certa indelicadeza e grosseria nisso, mas é mais delicado e grosseiro é ter o caso com fulano, né, mais do que a atitude do outro, né? Mas vocês veem nessa altura do campeonato que o Charles Bovary não é um sujeito muito respeitado por ninguém, né? Nem pela mulher, nem pelo amante da mulher, não tem medo do potencial, né, criminoso do amante, né, e do marido, né? Mas que, aliás, com uma certa legitimidade moral, podia intentar alguma coisa, né? Não é isso? Bom, continuamos. Rodolfo, no entanto, cansa do romance. A própria Emma, no começo da primavera, ainda que dominada pela paixão, toma consciência dos sentimentos contraditórios que a oprimem. Ela sonha com sua infância e faz o balanço amargo de sua existência, depois de receber uma carta ingênua e amorosa de seu pai, que lhe instiga sentimentos maternais. Ela pensa em voltar ao marido. Rodolfo, naquela noite, achou-a mais séria que de costume. Isso passa, pensou ele, deve ter algum capricho. E ele faltou a 3 encontros consecutivos. Quando voltou, ela mostrou-se fria e quase desdenhosa. Ah, perde seu tempo, menina. E fingiu não notar seus suspiros melancólicos, nem o lenço com que ela enxugava os olhos. Foi então que Emma se arrependeu. Perguntou-se a si mesma por que detestava Charles e se não teria sido melhor poder amá-lo. Mas ele não oferecia muitas oportunidades para essas coisas de sentimento, e ela ficou embaraçada na veleidade de seu sacrifício até que o farmacêutico, casualmente,
forneceu a ocasião. Muito bem. Agora, repare que nesse momento ela está um pouco arrependida de estar tendo essa vida extraconjugal e agora vai acontecer um fato que aparentemente poderia representar uma recuperação do respeito dela pelo marido. Ela que não tem é respeito pelo marido, né? Porque que fato é esse que acontece? Um fato bem dramático, vamos ver. A operação de Hipólite. Por sugestão de Homé e insistência de Emma, Charles aceita operar com uma técnica nova e temerária do incrédulo Dr. Durval o pé aleijado de Hipólite Totin, o jovem cavalariço do Albergue Leão de Ouro, que apesar do defeito, dava-se muito bem com a dificuldade. O sujeito tinha um pé torto, mas ele tinha uma agilidade natural. Ele não, essas pessoas que têm um defeito e que aprendem a conviver com ele e vivem como se o defeito não fizesse diferença na prática, né? Charles, instado pelo farmacêutico por ela, deixou-se convencer. Encomendou em Juan o livro do Dr. Durval e todas as noites, com a cabeça entre as mãos, mergulhava na leitura. Enquanto estudava os equinos, vários e valgos, isto é, a estreptocatropodia e estrefendopodia, e a estreptoxopodia, ou para ser mais claro, os diferentes desvios do pé, para baixo, para dentro, para fora, além da estreptocopodia e da estrefenopodia, ou por outra, torção para baixo e redução ao alto, Monsieur Homé, com todas as razões possíveis, exortava o moço do albergue a deixar-se operar. Tu não sentirás senão uma dorzinha, como uma pequena sangria, menos que a extirpação de certos tumores. Se a Clara não fosse acadêmica de medicina, ela seria incapaz de ler esse negócio com tanta facilidade como ela conseguiu ler. Portanto, tem lá o tal do Hipólite, que é um pobre coitado, de um menino lá que trabalha na cuida dos cavalos e que tem um pé torto, e não por isso ele está infeliz, ele consegue viver bem com aquilo, não é? E aí então o Homé inventa essa operação, porque o Homé é metido a divinizar a ciência, leu que um certo doutor Durval havia criado uma operação que consistia em cortar o tendão, como se fosse a pressão do tendão que estivesse gerando aquele aleijão. E aí esse doutor Charles Bovary vai cortar o tendão do Hipólite, que não queria que fizessem isso no pé dele, mas depois, tanto o Homé insiste que acaba convencendo o Hipólite que a fazer essa operação, que ninguém tinha feito ainda, era uma operação, digamos, era apenas uma hipótese terapêutica, enfim. A operação acontece com sucesso e Emma sente certo carinho por seu marido. Na verdade aqui não é que sente carinho, sente orgulho mesmo, ela fica orgulhosa, porque agora o marido aparecerá nos jornais, aparecerá nas revistas médicas, será um pioneiro dessa operação, etc. Segue-se grande publicidade e artigos escritos por Homé para comemorar o grande feito médico. Infelizmente, as complicações advêm rapidamente e a perna de Hipólite gangrena em uma semana. O próprio Dr. Canevet, médico célebre de Neuchâtel, vem a ouvi-lo para amputá-lo. A decepção é total para Emma Bovary. Para Charles, é a parte do inferno profissional. Aqui houve um erro da xilografia, é a porta do inferno, tá? Não parte, é a porta do inferno profissional. Bovary, durante todo esse tempo, não ousou afastar-se da casa. Ficou embaixo, na sala, sentado junto à lareira apagada, queixo sobre o peito, as mãos juntas, os olhos fixos. Que infelicidade, pensava ele. Que desapontamento. No entanto, tomara todas as precauções imagináveis. A fatalidade conspirara contra ele. Quem importava? Se Hipólite viesse a morrer, seria ele seu assassino. E que desculpa daria quando os demais clientes o interrogassem? Talvez se tivesse enganado em alguma coisa. Procurava descobrir o que teria sido, e não conseguia. Mas os cirurgiões mais famosos também se enganavam. Nisso, porém, ninguém acreditaria. Iam rir dele, fazer troça. O caso espalhar-se-ia até Foz, até Neuchâtel, até Rouen, por toda parte. Quem sabe se os colegas não iriam escrever contra ele. Haveria uma polêmica, seria preciso responder nos jornais. O próprio Hipólite poderia processá-lo. Via-se desonrado, arruinado, perdido. E sua imaginação, assaltada por uma multidão de hipóteses, vogava em meio a elas como um tonel vazio lançado ao mar, rolando sobre as ondas. Emma, à sua frente, olhava-o. Ela não participava da sua humilhação, mas sofria outra, que era de ter julgado que aquele homem fazia alguma coisa, como se já não tivesse, por 20 vezes, percebido sua mediocridade. Tudo nele, né? Deve ser nele, né? É tudo nele, tá? Tá errado. Tudo nele a irritava agora. Seu porte, suas roupas, o que ele não dizia, toda a sua pessoa, sua existência, enfim.
Parece bom esse quadro. Veja, tudo nele a agitava. Agora, seu porte, suas roupas, o que ele não dizia, toda a sua pessoa, a sua existência em si. Ela se arrependia como de um crime de sua virtude passada, e o que dela lhe restava desabava os golpes furiosos de seu orgulho. Deleitava-se em todas as ironias perversas do adultério triunfante. A lembrança do amante lhe voltava com atrações vertiginosas, em que ela mergulhava a alma, impelida para aquela imagem por novo entusiasmo. E Charles lhe parecia tão afastado de sua vida, tão ausente para sempre, tão impossível e aniquilado como se fosse morrer e estivesse agonizante diante de seus olhos. Humilhado por ter acreditado que seu marido seria capaz de qualquer coisa que não a mediocridade, suas derradeiras veleidades de virtude desaparecem, e ela se afasta definitivamente de Charles, procurando Rodolfo com ardor e sem constrangimentos morais. Ok? Então, vamos parar um pouquinho agora e ver o que vai dar nisso. Daqui a 15 minutos, depois do café, nós voltamos. Então,